Saudações, graça e paz. Espero que você esteja bem. Estamos aqui mais uma vez, a fim de, na verdade, partilhar um texto bíblico e alguns textos do Espírito de Profecia para sabermos qual é a importância das profecias. O texto que eu gostava de partilhar nesse momento é o livro de Provérbios, capítulo 29, versos 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, profecias, nós sabemos que as profecias são eventos, ou é predizer algo que vai ocorrer futuramente. E então, o texto nos diz claramente que não havendo profecias, o povo se corrompe. E em outras versões vem, o povo perece. O que quer dizer, se não sabermos o que virá no futuro, o povo acaba morrendo. Por isso é que é importante sabermos a importância das profecias. Sendo assim, eu gostava de partilhar alguns textos do Espírito de Profecia de Ellen G. White, e os textos são fáceis de serem encontrados. O primeiro texto que gostava de partilhar está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, parágrafo 2, que diz o seguinte: devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Vê só que essa parte do trecho diz que devemos estudar os grandes eventos que indicam os tempos em que estamos vivendo. O que quer dizer? Que é de suma importância revermos o tempo em que estamos vivendo. Sequenciando: estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o progresso dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Nós estamos familiarizados, como temos essas imagens que estão aqui nos diagramas. Nós sabemos que as imagens, elas representam as histórias dos reinos que já uma vez existiram na face da terra. E então esta nota nos deixa claro que temos que acompanhar o desenrolar dos eventos que noutra hora existiram e atualmente, nos dias atuais, existem também. Então temos que estar familiarizados com as profecias. Só através das profecias é que teremos o privilégio de conhecer os eventos que se desenrolam, para nós não sermos apanhados em falta. E também gostava de partilhar, na verdade, esse trecho está no livro, vou recitar novamente o texto. Esse trecho está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, parágrafo 2. Ou seja, parágrafo 2, no caso. E o outro texto que vamos ler está no livro Manuscrito Releases, volume 3, página 305.2, que diz o seguinte: o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, Daniel 12, versos 1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Entendeu? Diz que o tempo de angústia, igual de Jacó, o tempo de angústia de Jacó está diante de nós. Então nós precisamos ser acordados, não precisamos estar como as virgens adormecidas, como a experiência que viveram os mileritas nos anos 1798, 1844, que são 46 anos do processo daquela história que nós entendemos que aguardava a volta de Cristo. Nós sabemos muito bem que tinha pessoas que estudaram, tanto Miller como os seus companheiros estudaram para entender os eventos. Então, é de suma importância nós também estudarmos os eventos que se desenrolam. O outro texto está no livro Desejado de Todas as Nações, página 634, parágrafo 2, que diz o seguinte: Deus sempre tem dado aos homens advertências do juízo por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo
e agiram segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Diz que Deus, nesse parágrafo, diz que Deus sempre, desde muito tempo, Ele tem dado aviso dos eventos que vão ocorrer. E aqueles que acatam os avisos que são dados através de profecias, eles se livram dos males que vêm. Mas os incrédulos, aqueles que negligenciam os avisos que têm sido dados, acabam sendo apanhados em falta. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7, versos 1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Isso está em Gênesis 19, versos 14. Ló colocou-se sob a guarda dos anjos, sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda volta de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Na verdade, a nota faz menção da experiência de Noé, que lhe foi dado o aviso que tinha que entrar com a família na arca e por conta da obediência foi salvo. E faz menção de Ló, por conta da obediência, sobre a guarda dos anjos, porque ele foi justo também, foi salvo. E agora faz menção também sobre os discípulos que tinham que entender os sinais da destruição de Jerusalém. Eles escaparam porque foram obedientes. Os que não obedeceram foram apanhados em falta. Então, ainda reforça que nos últimos dias tem se dado aviso sobre a volta de Cristo. Então é importante levarmos em consideração, porque Cristo está voltando. Então é importante que a gente entenda ou procure entender a importância das profecias, a importância dos eventos que se avizinham. Por quê? Porque sem as profecias a gente não vai conseguir entender o que é que virá na frente. Temos mais um texto que está no Testemunhos para Ministro, página 112, parágrafo 2, que diz o seguinte: a necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. Lede o livro de Daniel, recapitulai ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Tal como falei, é importante estudarmos o livro de Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque tudo quanto ocorreu no passado, os reinos que existiram no passado, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, pagã, os 4 reinos, elas existem nos dias atuais. Então é importante entendermos isso. Se nós entendermos, vamos conseguir ter luz do que virá no futuro. A outra nota está no livro, nessa abreviação FEC, ou seja, FEC 335.2. Eu esqueço o nome do livro, mas é um dos livros de Ellen G. White, que diz o seguinte: perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrência que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Bem, quando nós lemos os escritos de Paulo, nós conseguimos entender que, na verdade, Cristo virá como ladrão. Virá como ladrão para quem? Para aqueles que estão na luz? Não, mas sim para aqueles que estão... Ou seja, para aqueles que estão na luz não, mas sim para aqueles que estão nas trevas. Os que estão na luz saberão o quão próximo, ou sabem o quão próximo está a volta de Cristo. Os que serão apanhados de surpresa, são aqueles
que na verdade leem, mas não entendem o que têm lido. Os que na verdade não têm colocado em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Para terminarmos, vou ler o último texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 35, parágrafo 3, que diz o seguinte: não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Então, esta nota reforça que precisamos acreditar simplesmente que o dia do Senhor se avizinha e em breve, aqueles que dão importância naquilo que temos anunciado através das profecias e os que, na verdade, valorizam a importância das profecias, eles serão salvos. Serão salvos se meterem em prática e procurarem rever os seus caráteres durante essa caminhada. Mas aqueles que simplesmente ouvem e acham que profecias é simplesmente eu dizer alguma coisa sobre a riqueza que eu pretendo ter, riquezas terrenas, um emprego e tudo mais, esses serão apanhados em falta. Por quê? Porque Satanás, na verdade, tem deturpado através, infelizmente, através de muitos que não sabem a verdadeira essência das profecias. As profecias não é simplesmente eu falar que o fulano te persegue, ou o fulano está te perseguir, ou vais ter um grande emprego, amanhã vais estar numa escola do Estado, e enfim. As profecias é estudar Daniel e Apocalipse e conhecer os eventos futuros. Profecia é ampla. E então fica o conselho, precisamos entender e levar em consideração, pois assim estaremos guardando as nossas almas. Que Deus nos abençoe e obrigado por teres acompanhado até o término do vídeo.